Às vezes, meus irmãos, a gente chega numa fase da vida em que qualquer decisão parece ser a errada. Você já se sentiu assim, completamente perdido, perdida, sem saber o que fazer? Você olha para um lado, olha para o outro e não sabe para onde vai. Você ora, pensa, conversa com alguém, tenta analisar, mas continua sem paz. E o pior não é quando você não sabe o que fazer apenas, mas quando você começa a duvidar de que Deus queira falar contigo, de que Ele tem uma palavra para você, de que Ele tem uma direção para a tua vida. E talvez você esteja exatamente nesse lugar. Talvez exista uma situação na sua vida que ocupa os seus pensamentos todos os dias. Você acorda pensando nisso, trabalha pensando nisso, vai dormir pensando nisso. E quanto mais você tenta resolver, mais confuso fica. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma palavra para o teu coração. Bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que alegria ter você aqui para mais um devocional. E hoje eu quero conversar com você que está se sentindo muito cansado, muito cansada, não apenas fisicamente, mas cansado de não saber qual é o próximo passo, cansado de esperar uma direção, cansado de carregar perguntas que parecem não ter resposta, porque existe uma diferença, entre a gente sofrer por causa de um problema e sofrer por não saber o que fazer com ele. E muitas vezes a segunda dor é ainda pior. Existe algo que me chama muita atenção na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é o seguinte: nós gostamos de histórias prontas, não é mesmo? Mas quem viveu a história não sabia do final. O que eu quero dizer com isso? Pensa em José, por exemplo. Hoje nós sabemos que ele saiu da prisão e se tornou governador. Mas José não sabia. Pensa em Davi. Nós sabemos que ele se tornou um grande rei, mas Davi não sabia. Pensa em Noé. Nós sabemos que a arca deu certo, mas Noé não tinha visto chover. Nós lemos o fim. Eles viveram o processo. E o processo sempre é a parte mais difícil, porque é no meio, no processo que as perguntas aparecem, é no processo que a dúvida às vezes cresce no nosso coração, e é no meio disso tudo que a gente pensa: será que eu ouvi Deus errado? Será que era isso mesmo que Deus tinha para mim? E talvez essa seja exatamente a pergunta que alguém está se fazendo agora. Existe uma passagem na Bíblia muito interessante, que é Mateus 11, versículo 3, onde João Batista estava preso e ele manda perguntar para Jesus assim: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Pare e pense, meus irmãos, quem está perguntando isso? Não é um incrédulo, Não é um pagão, não é alguém distante de Deus. É João Batista, o homem que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, o homem que ouviu a voz do Pai, o homem que preparou o caminho do Messias. E agora ele está confuso. Por quê? Porque as circunstâncias não combinavam com aquilo que ele imaginava. E aqui existe uma lição muito profunda. Às vezes as coisas não vão acontecer da maneira que nós imaginamos. E essa muitas vezes é a nossa maior crise. É muito difícil nós olharmos para a realidade e vermos um cenário nada parecido com aquilo que nós acreditávamos que ia acontecer. Um cenário onde parece que fomos deixados para trás, abandonados à própria sorte. Então, o que fazer quando Deus não explica, O que fazer? Essa é a pergunta. Porque vamos ser sinceros, é fácil confiarmos quando tudo faz sentido, quando temos o cenário completo, sabemos tudo que vai acontecer. Difícil é a gente confiar quando a gente não faz ideia do que vai acontecer, é quando a gente continua orando e continua não entendendo, é quando a gente precisa caminhar, mesmo sem saber para onde está indo. E sabe o que é curioso? O Senhor não nos promete que nós vamos entender tudo, mas Ele promete algo muito melhor. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Perceba, o texto não diz entenda, o texto diz confia. Porque termos a presença do Senhor ao nosso lado e confiarmos nele é muito mais importante do que qualquer explicação. Talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Talvez a pergunta não seja o que eu faço agora. Talvez a pergunta seja o que Deus está fazendo em mim enquanto eu não sei o que fazer. Como eu faço para me aproximar do Senhor? Porque na maioria das vezes, quando Deus quer mudar sua vida, muitas vezes Ele começa mudando a sua visão. Nós queremos mudança de cenário. Deus quer mudança de coração. Nós queremos que a situação mude. E Deus quer que nós sejamos completamente renovados e transformados. E muitas vezes o problema não é a porta fechada, é aquilo que a porta fechada está revelando dentro de você. E muitas vezes essa porta fechada revela impaciência, medo, tentativa de controlar tudo, ansiedade, dependência emocional, orgulho, soberba. Tudo isso aparece quando a resposta demora, percebe? Lembra da história de Elias? Depois de viver milagres extraordinários com o Senhor, ele entra numa caverna. E Deus faz uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque Deus sabia onde Elias estava. Então, por que perguntar? Porque Deus não estava procurando informação. Ele estava provocando reflexão em Elias. Era como se dissesse, Elias, você entende como chegou até aqui? Você entende onde você está? O que está acontecendo com você? Porque maturidade espiritual, meus irmãos, não é apenas pedir para Deus tirar você do problema. É aprender com Ele em todas as estações da sua vida. Então agora eu gostaria de deixar para você algumas dicas, algumas orientações práticas do que fazer nesse momento. Em primeiro lugar, não tome decisões permanentes durante crises emocionais, porque a alma cansada enxerga tudo muito pior do que realmente é. Em segundo lugar, continue fazendo aquilo que Deus já deixou claro. Tem gente esperando uma direção nova, só que ele ignora a última direção que recebeu de Deus. Então, se concentre em fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Em terceiro lugar, pare de exigir de si mesmo respostas para tudo. Você não foi chamado para controlar o futuro, foi chamado para caminhar com Deus. Em quarto lugar, permaneça, porque existe um poder enorme na permanência e muitos ignoram isso. Permanecer, ser consistente, ser constante. João 15, versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Muita gente quer velocidade, mas Deus trabalha com profundidade e constância. Talvez você tenha chegado aqui esperando uma resposta específica, você está angustiado, se sentindo completamente perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas talvez Deus esteja te dizendo assim hoje: filho, filha, você não precisa enxergar o caminho completo, porque eu mesmo, vou endireitar as tuas veredas, se tão somente você permanecer em mim, se você confiar em mim e cumprir os meus mandamentos. Me ame de todo o teu coração, confie em mim de todo o teu coração. Isso é o que te basta. Porque Deus, meus irmãos, não perdeu o controle da sua história. Nem quando você não entende, nem quando você não vê, nem quando você não sabe o que fazer, nem mesmo nesses momentos, nem por um segundo ele perdeu o controle da tua vida. Vamos orar?
Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Hoje nós colocamos diante de Ti todas as situações que têm roubado a paz dos nossos corações. Todas essas perguntas sem resposta, Senhor. Todas essas decisões difíceis que precisamos tomar. Todos esses caminhos que não sabemos, Senhor, se devemos seguir ou não. Nós apresentamos agora, Senhor, diante de Ti. Pai, existem pessoas ouvindo essa mensagem que estão muito cansadas, Pai. Estão lutando em silêncio, sem saber qual direção tomar. Carregando um peso que ninguém vê, mas o Senhor viu, Pai. O Senhor conhece cada lágrima escondida, Pai. Cada oração, Pai, feita no secreto, Pai. Cada noite mal dormida, Senhor. A preocupação que essa pessoa tem carregado no seu peito, e hoje nós te pedimos, Senhor, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, Senhor, acalma a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, mesmo quando a gente não entende a situação. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos em Ti, mesmo quando nós não estamos conseguindo enxergar, Senhor, nenhum resultado, Pai. Ensina-nos a caminharmos pela fé e não apenas pelo que vemos, Senhor. Tira de nós toda ansiedade, todo desejo de querermos controlar tudo, Pai. De querermos fazer as coisas pela força do nosso braço, Pai. Existem batalhas que não serão vencidas, Pai, pela nossa força, Pai. Serão vencidas pela nossa confiança no Senhor, no Teu poder, Pai. Renova a esperança daquele que está desanimado, fortalece aquele que está cansado, levanta essa pessoa que está pensando em desistir, Pai. Ela disse que ia desistir hoje, não deixa que ela venha desistir, Senhor. Tome essa pessoa pela mão e fortaleça, Pai. Mostra, Senhor, que mesmo quando a gente não sabe o que fazer, nós podemos escolher confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso futuro. Entregamos diante de Ti, Pai, todos os nossos medos, nós deixamos aqui, lançamos sobre Ti toda a ansiedade, Pai, todas as nossas dúvidas, Pai. Entregamos a Ti e pedimos sabedoria, Pai, em cada decisão que nós venhamos tomar, Pai. Dá-nos hoje um dia abençoado, um dia de vitória em Tua presença e guia-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor, e nos ajude em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. E se te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, conhecer os nossos livros, curtir esse vídeo para que a mensagem se espalhe. E eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas. Que Deus te abençoe.